Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vidas Empreendedoras. É sempre um prazer ter vocês aqui e a gente procura trazer conteúdo, convidados, para falar de empreendedorismo, falar de tecnologia, enfim, de todas aquelas questões que impactam e envolvem como melhorar a gestão do meu negócio, melhorar os resultados do meu negócio. Então hoje a gente fez questão de fazer uma visita aqui na propriedade do Freik. O Freik é uma pessoa que eu já conheço há um bom tempo, sei do resultado, da história dele, então a gente quer compartilhar um pouquinho dessa história de sucesso, de superação dele e da família dele aqui na Fazenda Agropecuária Ponte Alta. Então, Freik, seja bem-vindo ao canal, obrigado aí por receber a gente. Eu que agradeço a visita, sempre um prazer estar junto com você. Bacana. A gente conhece faz tempo e sempre bateu as ideias, Sim. Sempre foi legal as nossas discussões. Legal. O Freik, vocês não sabem, mas ele é um frequentador assíduo aí do canal, todas as lives, os bate-papos que a gente tem, ele está junto com a gente. Freik, se pudesse apresentar um pouquinho, quem que é o Freik, aonde que nós estamos aqui nessa fazenda maravilhosa, qual que é a história sua? Então tá, meu nome é Freik, Frederick Wolters, o Freik é o apelido? É o apelido. Meu pai veio para Itararé trabalhar com meu tio, se tornou sócio do negócio e desde 2003 ele se tornou proprietário do negócio. Então a gente é uma empresa familiar. Em 2007 meu pai faleceu e a minha irmã e eu assumimos o negócio. E a gente é uma agropecuária especializada na produção de suínos, que hoje é o nosso forte. E também temos agricultura, praticamente para fornecer alimentos para a granja. Então, uma parte é vendida, principalmente soja, feijão, trigo é vendido, mas a produção de milho, na totalidade, a gente usa aqui na propriedade hoje. Uhum. Então, é uma propriedade bastante diversificada. Eu sou engenheiro agrônomo, a minha irmã é formada em comércio exterior. A gente é uma empresa que tem alguns setores que são divididos e entre a minha irmã e eu, a gente tem toda a parte gerencial, gerentes e colaboradores que nos ajudam nas tarefas do dia a dia. A gente tem quase todos os setores que são necessários para a produção agrícola aqui. Eu acho que no decorrer da conversa a gente fala mais a respeito. Vou puxar isso aí, com certeza. Hoje, qual o tamanho da propriedade? Quantos funcionários você tem? Hoje a gente tem uma propriedade de a área própria agricultável de 450 hectares, onde está localizado o secador, a granja, enfim, tudo que a gente tem, a sede aqui. E a gente arrenda mais uma área de 2.000 hectares. E a gente tem uma granja de 1.700 matrizes e a gente produz aproximadamente 50 mil animais ano. Uhum. Vocês começaram em 2013, você falou? Na verdade, a fazenda mesmo, a granja começou em 1986 e a fazenda aqui foi adquirida em 1971. Quem adquiriu foi meu tio. Com o passar dos anos eles tiveram pecuária de leite aqui também, que foi parado em 2000, e o negócio suinocultura começou em 1986. Em 2003 foi o ano que a minha irmã e eu assumimos o negócio. Bacana. E uma curiosidade que eu tenho, porque eu sou filho de produtor, meu pai, um beijo pro meu pai, amo você, Alípio Xavier de Souza. Então eu cresci no sítio, vi meu pai trabalhar, vi meus tios também. E conheço diversas propriedades, outras pessoas que têm, e confesso que a gente não vê um nível de organização, um nível de controle que eu vi hoje aqui na propriedade, que eu já sabia que tinha, mas queria vir em loco já há um bom tempo, eu falava para o Freik que queria vir visitá-los aí. E pergunto para você, lá atrás, vocês trabalhavam igual vocês trabalham hoje, com visão, de planejamento estratégico, de controles, é a mesma coisa ou não? Sempre foi assim? Eu vejo assim, meu pai e meu tio, eles sempre foram empreendedores. Eles sempre tinham uma visão de querer saber todas as informações, saber dos números. Eram épocas e tempos diferentes, onde se atuava diferente. Mas eu vejo que de lá para cá tudo foi aprimorado. A gente se adequou às novas realidades do mercado e também de atuação, e a gente também
pelo fato de dividir responsabilidades dentro da fazenda, a gente conseguiu aprimorar a nossa gestão. Então, de lá para cá, eu acho que foi um aprimoramento constante, um conhecimento de novas técnicas. Então, sim, tivemos uma evolução nesse período. Porque hoje, pelo que eu pude perceber, o Frei, que é a irmã dele, tratam a propriedade como uma empresa mesmo. Né? Sim. Então, hoje, aliás, né, quem quiser sobreviver na agricultura vai ter que se profissionalizar. Né? Com certeza. Vai ter que ser um empresário do campo. Né? Nem sei como é que você se define, é um agricultor, empresário do campo, agrônomo? Eu acho que é um mix de tudo isso. Né? Tem que ser, né? Tem que ser. Quando você tem um negócio, acho que o importante é você ter educação financeira, uma educação administrativa, um planejamento estratégico a médio e longo prazo, e você está antenado no mercado, ver para que lado o mercado está indo, sempre está evoluindo sempre está antenado para sobreviver, realmente. É muito fácil, que nem os últimos anos a agricultura tem sido muito bom, esse ano também foi um resultado fantástico. Quando está tudo bom, é tudo muito fácil, a gente quer investir, a gente não acha que vai dar nada errado, já passei por isso. Então, tem que aprender que os anos das vacas gordas são os anos de guardar para a época de vacas magras. A vida te ensinou isso? Bastante. Infelizmente, aprendi isso na prática. Mas legal. Então, assim, você que está assistindo a gente aqui, acho que é um bom aprendizado, né? Essa questão da visão de longo prazo que o Frei traz, essa questão de se preparar para tempos difíceis, né? E a questão da gestão administrativa, gestão financeira. Ele falava muito para mim da questão de investimento. Nem sempre aquilo que eu quero eu posso, né? Sim. Nem sempre aquilo que eu quero fazer eu devo naquele momento. Então ter um planejamento para executar isso aí, né? Não, a gente tem que olhar assim, estabelecer prioridades. Só para contar um pouquinho do que a gente passou, quando meu pai separou do meu tio, teve alguns anos bons, eram épocas que juros de banco era muito alto, e quando ele separou do meu tio, ele teve que investir para conseguir gerar faturamento, para conseguir pagar a parte do meu tio. E logo quando ele veio a falecer, a gente estava num período muito difícil, então a gente estava bastante endividado, passamos por bastante dificuldade, e a minha irmã e eu sabia trabalhar, a gente não sabia administrar. E isso a gente teve que aprender no dia a dia. E eu acho que ali faltou um pouco de repente, um preparo um pouco melhor, a gente procurar uma preparação, uma educação financeira, que eu falei anteriormente, alguma coisa mais nesse sentido. Porque de lá para cá foi muito altos e baixos. Quando eram anos de vacas gordas, não, agora vai dar tudo certo, a gente não vai mais ter otimismo demais, e daí vinham as vacas magras de novo. Então, a gente sempre veio de altos e baixos, e nos últimos anos eu acho que a gente aprendeu apanhando, e hoje a gente já está mais bem preparado do que antes. Mas eu ainda acredito que tenho muito que aprender e muito que me reeducar ainda. E a gente era muito novo também. Sim. E a gente tem muita fé em Deus, então foi muito abençoado também. Eu acho que tudo foi um aprendizado muito bom, e o aprendizado tem que ser constante. Com certeza, não, sem dúvida. E deixa eu te perguntar, Frei, bom, a propriedade sua para mim, eu tenho ela como referência, e imagino que você recebe muitas visitas aqui, né? Sempre a gente é bastante visitado, e também visita muito. Faz o famoso benchmark, lá de conhecer outras práticas, né? Com certeza. E o que as pessoas vêm buscar aqui? O que elas mais são curiosas, perguntam? E o perfil delas? São estudantes, outros empresários? A gente tem vários perfis, então a gente recebe estudantes de agronomia, veterinária, pessoal que faz estágio aqui. A gente recebe produtores que vêm olhar biodigestor que a gente possui aqui na propriedade, o próprio manejo que a gente faz na parte agrícola, trocar ideia sobre a parte suinícola, muita gente trocando informações. E eu acho que uma das coisas que a gente acabou herdando do meu pai e tio foi essa parte de
sempre tentar inovar e empreender. Então, eu gosto disso, minha irmã gosta disso também. Ela é um pouco mais cautelosa do que eu, e isso eu acho que é bom, porque a gente tem um casamento perfeito. Sim. Aí, nessa parte, ela é mais pé no chão, eu já sou um pouco mais arrojado, e ali a gente acha um equilíbrio bom. Mas a gente gosta de empreender sempre, a gente sempre gosta de inovar em técnicas novas, quer sejam em máquinas, quer seja em manejo, enfim, a gente sempre gosta de testar novas tecnologias. Isso a gente às vezes paga um custo, mas também muitas vezes a gente acaba ficando na frente, saindo na frente. Colhe os benefícios. Então as visitas vêm muito para isso também. E muito a troca de experiência, que eu acho que é fundamental hoje em dia, você poder compartilhar experiências. E antes eu falava assim que eu tentava acertar o máximo possível. Eu acho que hoje a minha ideia mudou um pouco, eu tento errar o mínimo possível. Tá certo. Bacana. Eu acho que essa questão, essa prática, né, de troca, ela é muito rica, né? Mesmo as pessoas que vêm te visitar, imagino que elas também trazem informação. Com certeza. Você aprende com elas, né? A troca de informação é muito importante. Legal, boa visão. E você falou da tua irmã, aproveitando, como é que vocês se dividem aqui hoje na gestão da propriedade? Quem faz o quê? Todo mundo faz tudo? Como é que é? Então, a minha irmã, ela cuida do dia a dia do escritório, então ela é o olho clínico em todas as contas e conciliações, ela está ali no dia a dia junto com nossos colaboradores. Ela cuida da parte da granja, né, a suinocultura, que também envolve a parte de fábrica de rações. E ela também agora, ela está bastante de olho nas construções. Então, aquele olhar feminino realmente faz a diferença nisso daí, nessa parte de controle. Ela é excepcional. Muita gente acha que a minha irmã é meu braço direito, mas na verdade eu sou o braço direito da minha irmã. E eu brinco sempre que quem mais manda na fazenda sou eu, quem menos manda é ela manda uma vez só. É verdade. Então ela faz isso e eu cuido da parte agrícola, né, as máquinas, prestadora de serviço, a parte de produção agrícola, secador. Dou uma olhada também na parte de geração de energia e eu tenho assim um pouco mais a questão de visão de longo prazo. Então, eu também ajudo muito na parte de planejamento estratégico dentro da fazenda, que a gente faz junto, minha irmã e eu e o pessoal do escritório lá. Como é que vocês fazem esse planejamento todo ano, visão de 5 anos? Vocês têm assim, basicamente, uma taxa de crescimento que vocês querem? Para a gente planejar, a gente tem que ter um olhar clínico do que aconteceu. Então, o ano agrícola, para nós, ele começa de julho e fecha em junho. E então, todo meio de ano, a gente faz uma reunião de fechamento, né? Então, faz todo o inventário de tudo que a gente tem, olha todos os resultados, os números. Aí a gente analisa o que impactou no resultado positivo ou negativo. Então, primeiramente, olhar a parte produtiva, operacional e aquilo ali. Daí, com base em dados e números e controles que nós temos aqui dentro, a gente vê onde estão os gargalos. Então, fazer o arroz com feijão bem feito e sempre estar aprimorando ele. E, a partir dali, a gente olha, com o passar dos anos, a nossa evolução de crescimento, aonde a gente está, aonde a gente quer chegar. Então, é uma ação conjunta. Então, por exemplo, apesar de a gente ter geração de energia elétrica com biodigestores, a gente está vendo que energia vai ficar mais cara e o subsídio em cima da energia rural, com o passar do tempo, vai sumir. Além disso, a gente tem que fazer outros investimentos para adequações da parte produtiva da granja, que a gente vai demandar de mais energia elétrica. Então, a questão de geração por compensação fotovoltaica já estava no nosso crivo há alguns anos, e então a gente olhou que o ano passado foi um
estava uma época que o custo-benefício estava interessante, o payback estava mais favorável, colocando todos os pontos negativos em menos de 10 anos se pagaria, então a gente optou por investir. E isso a gente faz em todos os setores. Então, como eu tinha te falado anteriormente, eu olho assim que qualquer empresa rural, agrícola, principalmente no meu ramo, que é suinícola e agrícola, para você sobreviver, você tem que ter uma margem de 7 a 12%. Sim. Para você fazer a manutenção, você tem que estar de 12 a 17% para você manter a sua estrutura. Fazer a manutenção correta e o que precisa ser feito, você fazer. E acima de 17%, você já pode pensar em investir. Para poder crescer. Para poder crescer. E o que eu aprendi com o passar dos anos, e isso eu não escondo de ninguém, que não é provavelmente quando você está tendo acima de 17%, que é o meu número, provavelmente outros também vão estar com esse número. E outros também vão estar investindo. Então, provavelmente, para você investir naquele período, vai estar mais caro. Então, quando você está numa época de vacas magras e vacas gordas, você sempre tem que ter uma luzinha vermelha piscando e você tem que analisar bem se aquele é o período ideal para você investir. Então, o interessante é você guardar para os períodos difíceis e quando estiver favorável a você investir, você fazer um investimento. A gente tem que perder a mania de querer acertar no olho da mosca. Se a gente acertar na mosca, já está bom. Legal. Frick, muito bom essa questão de visão estratégica. Acho que falta muito, né, nas propriedades. Acho que a grande maioria das propriedades no Brasil não é essa realidade. Produtor que pensa a longo prazo, que tem planejamento, né, que tem esse número na cabeça. O Frick tem vários números na cabeça ali que eu não consegui guardar todos, mas se você perguntar para ele, ele vai saber da propriedade. E aí eu me pergunto assim, como é que é a operação, né, no dia a dia? Né? Como é que você controla tudo isso? Porque eu tenho certeza que você é um só, né? Você não vai conseguir correr os 2.000 hectares aí e todas as questões da suína aí, mesmo você e sua irmã. Como é que você controla isso? Como é que você envolve, engaja o teu pessoal? Tem planilha, sistemas de controle? A gente tem um programa desenvolvido pelo Osni, que é um funcionário colaborador, da família já, na verdade. O Osni, né? Tem uma plaquinha já. Tem a plaquinha já de propriedade da Ponte Alta, mas o Osni é um homem, eu acho que é à frente do tempo, né? Ele desenvolveu um programa customizado para a fazenda, já há muito tempo atrás. A gente sempre procura fazer um treinamento do pessoal, engajar o pessoal, a se educar em marcar as coisas, o que foi feito, o trabalho que foi feito. E esse controle, ele é um controle que eu tenho, nesse mesmo programa eu posso abrir todos os setores da fazenda, e ele é alimentado por subprogramas customizados que estão integrados nesse programa maior, em que você faz o controle. Eu vou dar um exemplo, porque para colocar em palavras isso é difícil, mas, por exemplo, um tratorista, ele tem uma planilha, ele tem um bloco, em que ele marca o número do trator, o número do equipamento que ele está usando, o número da área que ele vai usar esse equipamento, hora inicial, hora final, e ali a gente tem o custo, com base numa tabela da Fundação ABC, e automaticamente isso daí é alimentado no programa e de lá eu puxo para fazer o custo de uma área, por exemplo. Sim. Então é uma coisa simples, é um pouco trabalhosa porque envolve papel, mas a gente vê assim ainda que está funcionando. Então você tem aquela parte do papel ali, tem muito pouco erro porque é bem familiarizado entre os colaboradores, eles entendem muito fácil. Poderia ser substituído até por uma plataforma digital, mas como a gente tem, graças a Deus, muitos colaboradores com mais de 25 anos dentro da fazenda, tem uma questão também que nem todos estão abertos a essas novas tecnologias. Sim. E se aquilo ali está funcionando, a gente está fazendo. Então, basicamente, cada setor ele faz o controle. Ele tem, por exemplo, fábrica de ração.
Eles têm todo o controle de estoque do que entra, do que sai, é alimentado no sistema de computador. Tudo que ele usa para fazer ração, ele dá baixa no estoque. E dali a gente exporta aqueles dados, onde está o valor, a precificação do produto, tudo mais, e a gente consegue fazer a nossa precificação e o nosso custo. Então, é um trabalho em equipe que a gente faz para ter todos esses controles. Parece muito trabalhoso, é muito difícil, é um pouco complicado de implantar, mas é tudo de educação e treinamento. E uma coisa que também aprendi com o passar do tempo, que não adianta a gente querer fazer igual o meu vizinho faz e não adianta querer eu fazer tudo de uma vez. Eu tenho que partir do princípio, bom, se eu não tinha nada e estou rodando, vamos começar a pegar aqui, vai pegar ali, pegar lá, ver o que deu certo aqui, o que não deu certo, vamos ajustar e assim você faz. Então, principalmente na parte da agricultura, a primeira informação ela é feita num papel, num bloco customizado e dali já entra direto no sistema que é alimentado por uma pessoa daí. E ali toda semana é feita essa alimentação, então tem uma periodicidade nisso daí. Isso é mantido semanalmente durante o ano. Então, se ali tiver uma discrepância, a pessoa já consegue olhar aquilo ali e em pouco período de tempo ele já consegue entrar em contato com o colaborador e falar, olha, eu acho que isso aqui está errado e já consegue corrigir. Então, você tem que ter a educação de marcar e de alimentar o sistema também. E como você começa a gerar dados, os erros aparecem e é muito fácil de você resolver porque você já tem um arquivo, um histórico de dados e aquilo ali facilita. E depois que o pessoal entra no sistema, é treinamento, e depois que pega vai natural e você nem lembra o trabalho que deu para você implantar. Bacana. Pessoal, eu tive a oportunidade de visitar os setores. O que eu achei bem interessante é essa tratativa que eles têm aqui de tratar a propriedade e setorizar ela mesmo. E até tem a área de prestação de serviço, né? Sim. Que ela é remunerada pelas áreas produtivas. Então você pega lá o setor de manutenção, quando ele vai lá seja no suíno ou seja na agricultura prestar serviço, ele paga aquela hora para o setor de manutenção, para sustentar aquele setor. Então dessa forma ele consegue fechar todo o controle, né? Sim, consegue fechar todo o controle e você começa a olhar e você começa a gerar dados também, por exemplo, num trator. Poxa, eu tinha um trator que tinha 5 anos de uso e eu tinha plano de trocar ele com 10 anos, mas eu comecei a olhar que pela geração de dados esse trator estava dando muita manutenção. E eu vi que estava começando a ele não estava se pagando mais. Então eu tomei a decisão de vender esse trator e adquirir outro implemento no lugar dele. E também me dá a informação a seguinte, como a fazenda tem vários setores, eu tenho várias coisas que eu tenho que fazer a manutenção. Então, ali você consegue olhar pelos números, saber se compensa você aguardar uma semana para consertar determinado equipamento, dependendo da demanda dele, ou se compensa eu terceirizar uma empresa de fora para fazer esse conserto. Então, o controle te dá esse norte e auxilia muito facilmente para você fazer o teu planejamento estratégico. Então, é uma coisinha que puxa a outra. E isso a gente tenta deixar os nossos colaboradores bem cientes disso, que às vezes ele não dá importância naquilo, mas às vezes uma marcação que ele faz me ajuda no norte de um planejamento estratégico, no que eu vou ou não vou investir. E isso é muito interessante. Tomar decisão, né? Tomar a decisão. Você para de tomar decisão, que nem você falou, no feeling, né? Que vou trocar daqui 10 anos. Por quê? Porque normalmente é o tempo, é o que a indústria fala. Eu acho na assim, prática... o ser humano age muito por impulso. Ajuda você a ser mais racional e menos impulsivo. Com certeza. Ótimo, muito bom. Eu sei que você deu várias dicas aí, né? De como um produtor ou um empresário do campo deve tocar sua propriedade. E eu sei que sua história, né, pelo que o pouco que você falou aqui, o que a gente conhece, ela é de muito sucesso, de superação. Passaram por momentos muito difíceis, né, tiveram que assumir a propriedade muito jovem e aprender na prática. Tem alguma dica assim de ouro para quem está assistindo, para algum produtor, do porquê do sucesso de vocês?
Sei que são várias, né? Mas você resumiria Eu acho alguma? que a primeira de tudo é uma coisa que foge um pouco do que a gente está falando, que é ter fé em Deus. É colocar realmente a vida da gente nas mãos de Deus e pedir que seja feita a vontade dele. Foge um pouco do Não assunto, foge mas eu não, acho tá que é totalmente primordial. ligado ao assunto. Agora, Até porque, desculpa te cortar, mas se você pegar uma planta, né, ver todo o processo de desenvolvimento de uma planta, não é isso eu possível falo. você não acreditar que não existe Deus, né? Em toda oportunidade que eu tenho, eu falo que eu sou privilegiado por ser agricultor, porque eu vejo milagre todo dia. A plantinha crescendo. Mas a dica de ouro é a seguinte: quando você está numa dificuldade, tentar de alguma forma parar, analisar o que você tem, tentar olhar os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, aonde eu não vejo a luz no fim do túnel, eu procurar alguma ajuda, que tem muita gente especializada aí, e hoje em dia todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa, tem várias pessoas e várias empresas, a internet está aí para você achar. Uhum. Se você coloca lá na internet como eu monto um fluxo de caixa, vai aparecer um monte de tipo de coisa. Mas assim, eu acho que o sucesso é se educar e reeducar constantemente. Tentar deixar um pouco impulsos de lado, tentar olhar um pouco mais com a razão, focar trabalho em equipe, respeitar as pessoas que estão no seu meio, tentar tirar o melhor de todos naquilo do que ele é bom, deixar de lado o que é ruim e focar no que é bom nas pessoas. Eu não sei se tem uma receita de sucesso. Se tivesse uma receita de sucesso, seria muito fácil, todo mundo teria. Mas eu acho que organização, você ter o teu negócio no papel, você poder olhar no papel, e não precisa ser um computador nem nada, mas você conseguir colocar no papel educação financeira, eu acho que é primordial para isso, e o mínimo de administração, você colocar no papel o que eu tenho que pagar, o que eu tenho a receber, o que vai faltar, como eu posso negociar. Eu acho que é você ter números, ter dados, ter números para você tomar decisões. Decisões podem ser dolorosas. Já chegamos em períodos que tivemos que vender propriedade para conseguir sobreviver ou aliviar as contas. Mas há males que vêm para bem. E logo depois às vezes você deixa de um imóvel do lado, que às vezes você tem um valor sentimental nele, mas ele vai te ajudar a passar aquela dificuldade, e depois você vai ter outras coisas que você pode alcançar. Então, eu acho que educação financeira, ter um pouco de mínimo de administração, números, dados da sua atividade, e deixar o impulso um pouco de lado. Estabelecer metas, números e parâmetros. Isso é importantíssimo. Eu acho que isso daí é a receita para você se manter. E isso vai te dar a oportunidade de crescer. Sim, muito bom. E que nem você falou, né? Não precisa complicar, né? Precisa ter um computador. Se tiver um caderno ali, você conseguir reunir essas informações, e o cara que está na propriedade, na atividade, ali, independente qual seja ela, ele conhece daquilo, né? O planejamento estratégico do pessoal do escritório da minha irmã é bem legal, que é tudo no computador. O meu é um caderno. Então eu falo assim, não precisa, eu brinco muito, já falei isso para você várias vezes hoje, não precisa botar pelo em ovo, não precisa de modinha. Você precisa do que funciona e precisa ser simples. Isso eu demorei muito a aprender. Eu sempre queria as coisas muito bonitas e muito e ser referência e não sei o quê. Não precisa disso. Tem coisas simples que você pode fazer para chegar no que você quer. Eu acho que é isso. Bacana. E aí, provocando, né? Nesses anos todos aí à frente da propriedade, né? O que você assim, mais lembra que você errou? Que você pode compartilhar assim como algo, não faça isso, que eu fiz. Do primeiro para o segundo ano, quando meu pai faleceu, a gente teve um primeiro ano muito bom, extraordinário, e a gente conseguiu pagar quase um quarto das dívidas.
No segundo ano era um ano que estava previsto uma seca, não sei se era Laninha ou El Ninho, não lembro direito. Estava previsto uma seca e todo mundo estava tirando o pé. E todo mundo falou, não, tô tirando o pé, que eu acho que não vai dar certo, não sei o quê, e eu afundei o pé. Acelerou. Resultado, no segundo ano eu tinha toda a dívida e mais 20%. Então, escutar quem tem experiência. A gente, quando é novo, a gente às vezes é prepotente, a gente acha que pra gente não vai acontecer. Então, eu tenho um defeito sério que eu falo mais que eu escuto. E eu acho que a dica é escutar mais do que fala. Eu acho que é aí que é importante. Falar com quem tem experiência, falar com quem não tem experiência é importante também, porque ele te abre o olho de um outro ângulo e você conciliar aquilo ali para você acertar. Mas errei muito. Já perdi muito dinheiro por agir por impulso e não escutar os outros. Então, já, sim. Eu acho que assim, por isso que eu mudei a minha filosofia. Não acertar ao máximo, mas errar o mínimo possível, porque o erro é dolorido. Muito boa. Bacana, Freik. E, bom, mudando um pouco aqui o rumo da conversa, mas falando ainda da agricultura aqui, desenvolvimento, o Freik, ele teve a oportunidade de morar fora do país, morou na Austrália, né? Sim. Um período. E eu sei que você conheceu diversos países também visitando o agro, né? E outras técnicas, outras tecnologias, outras culturas. O que você viu lá fora que mais te impressionou, né, e que você trouxe e conseguiu aplicar aqui na tua propriedade? Uma coisa que eu vi lá fora que mais me impressionou, na época, isso fazem 13, 15 anos atrás, foi GPS piloto automático. Só que isso era um custo altíssimo no Brasil ainda, então eu demorei alguns anos para conseguir implantar dentro da fazenda. 2006. Agora, uma coisa que foi barata, eu implantei no mesmo ano, foi comunicação, rádio. Como comunicação foi importantíssimo. Antes a gente não tinha isso, hoje é de várias propriedades, de várias fazendas tem isso, nem todas têm, mas nem todo lugar pega WhatsApp, nem todo lugar pega telefone. E naquela época nem existia o WhatsApp, não tinha smartphone. Então, assim, o quanto que eu ganhei de tempo em simplesmente montar uma torre com repetidora de rádio e colocar um rádio em cada trator, em cada carro da fazenda, na granja, rádios móveis. Eu tenho um problema, eu preciso de um trator aqui para puxar uma porca. Antes o cara tinha que parar o que estava fazendo, trocar de roupa, pegar um carro, vir para cá, correr atrás de alguém para daí descer lá. Então, um investimento que teve um retorno muito rápido em agilidade, em custo e principalmente em tempo. Foi assim uma coisa simples que me chamou muita atenção. A outra coisa que me chamou a atenção foi que, como lá a mão de obra é muito cara, eles são extremamente eficientes no que fazem. E isso, dentro da realidade brasileira, não consegui fazer muita coisa igual, mas eu consegui pensar de maneira mais assertiva. Então, a parte organizacional da propriedade, isso me ajudou muito. Você ter isso lá fora. Tem técnicas que são usadas lá fora que você não consegue usar na sua realidade. Mas a maneira de trabalho, então, eu acredito que foi comunicação, que me impactou muito, e organização, planejamento da atividade em si. Isso me ajudou muito a olhar e entender como eles olham e fazem o deles, e isso eu consegui adaptar à minha realidade. Legal. E na tua visão, assim, aquilo que você viu lá fora, dá para se dizer que o agro, né, está em pé de igualdade ou está acima do que existe lá fora? Eu vou falar para você, em termos de tecnologia, de produção, o agro brasileiro é imbatível no mundo. Não Inclusive existe... Estados Unidos. Com certeza, com certeza. As dificuldades que o produtor brasileiro passa em clima, legislação e tudo mais, o agricultor brasileiro está à frente do tempo, porque ele tem tanta diversidade, ele teve que se adaptar a tanta coisa. Fazer sistema de plantio direto é uma coisa que a gente já tem há quantos anos aqui no Brasil, é incomparável
a parte de produção e tecnologia de produção. O que a gente está, principalmente na região sul, lá no Mato Grosso, nessas regiões grandes, já são muito mais organizados e eficientes, porque tem maquinários muito maiores e o tamanho das fazendas permite isso também. O relevo também, né? Questão de tecnologia de máquinas, a gente sempre está uns 2, 3 anos atrás, mas cada vez a gente está junto, mas isso vem de fora. Eu acho que o que a gente perde um pouco é na questão assim de organização. Tá certo que as realidades são totalmente diferentes. A questão de organização e eficiência, a quantidade de hectares cultivados por pessoa aqui no Brasil ainda é menor. Mas em questão de tecnologia de produção é incomparável. E é meio difícil você comparar algumas coisas porque as realidades são diferentes. Mas eu acho que o agro brasileiro está líder mundial. Isso daí, para mim, eu não viajei o mundo inteiro, mas eu já fui para vários lugares e eu olho que a gente desenvolve muita tecnologia que é utilizado lá fora hoje e o agro brasileiro é incomparável. É muito taxado de poluidor, de desmatador e tudo mais. Mas é que é mais falta de conhecimento, né? Como cada setor e cada empresa no Brasil e no mundo tem as pessoas que fazem as coisas erradas, isso tem que ser admitido, mas o problema hoje em dia é que o pessoal gosta de pegar assim, aquele único exemplo ruim e generalizar para um todo. Não existe no mundo alguém que tenha mais do que 95%, 97% da produção agrícola legalizada, com reserva legal, com manejo sustentável, com plantio direto, com uso de produtos na dose certa. Todo mundo acha que o brasileiro, o produtor é um poluidor. Eu vou te dar um exemplo. Todo mundo fala, né, que a diferença do remédio e do veneno é a dose, né? Daí todo mundo fala de orgânico, que é muito bom. Realmente, o orgânico é bastante saudável, não tenho crítica nenhuma a isso. Mas existem doenças que são controladas na agricultura que podem, com fungicidas, por exemplo, que podem ser controladas na agricultura normal, que no orgânico não é feito. Então, às vezes, ali você pode ter um fungo e bactéria, por exemplo, no milho, que se você tratar para um animal, esse animal pode sofrer de algum problema e ele pode não ter a mesma performance, ele pode ficar doente. Então, assim, a gente tem que olhar assim, a estrutura e o modelo. Cada modelo, esse modelo é assim, esse modelo é desse jeito. Então, eu tenho o lado bom e o lado ruim. Sempre, em toda atividade, vai ter o lado positivo e o lado negativo. Mas a agricultura brasileira é incomparável. Para mim, é a melhor do mundo. A gente nunca viu o dólar variar 20, 30 centavos num dia. Há 5, 10 anos atrás isso não acontecia. Hoje é usual. Varia 20 centavos assim. O preço da soja em dólar variar 10, 20 centavos de bushel no dia, a gente nunca viu isso. E para mim está muito ligado às informações especulação. Hoje em dia a gente perdeu referência. Hoje a gente não tem referência. Hoje a gente está vendo... Eu sou produtor de milho, mas eu sou consumidor de milho. O milho está num preço extraordinário, mas a gente perdeu a referência. Hoje a gente olha no preço do milho, tá bom, mas para a safra que vem vai ser bom esse preço? E como que eu vou sobreviver com a minha outra atividade nesses custos tão altos? Então, a gente tá num período, obviamente que isso foi causado pela pandemia também, mas complica. Complica muita informação. Você não consegue ter previsibilidade. Nenhuma. Diminui muito. Aí que é o importante de você ter dados, parâmetros e controles. Eu acho que a gente é privilegiado de ter isso hoje numa época tão conturbada. Falando de pandemia, né? Como é que foi a pandemia aqui para vocês? Impactou muito? O que mudou? A gente sabe que o agro não parou, né? Aliás, o ser humano não parou de comer, né? Então não tem como parar o agro.
E como que foi aqui para vocês? Impacto na operação? Eu vi que eu cheguei hoje na propriedade, tem uma barreira ali sanitária, mede temperatura, tem álcool em gel, todos os cuidados necessários. Mas né, o que você me diria, né, durante esse um ano aí que a gente está? Como é que impactou a propriedade? Mudou totalmente a dinâmica de trabalho, né? Como você falou, a parte de controle, medição de temperatura, e higienização e preocupação aumentou bastante, né? A insegurança e a falta de informação causa medo, pânico. A gente procura buscar informações e tentar preservar os nossos colaboradores. Essa é a nossa maior preocupação hoje. Então, a preocupação com o bem-estar do colaborador aumentou bastante e a gente tem investido muito nisso daí também. Na parte de mercado, principalmente de suínos, complicou bastante. Ele tem muitos altos e baixos. Qualquer informação negativa, o preço despenca. Então, muita oscilação. O custo aumentou muito. Matéria-prima faltou. Obras que a gente queria fazer, a gente postergou, porque preço de aço, cimento e tudo mais aumentou muito. Tem a preocupação com os funcionários e a gente teve um impacto econômico bastante grande dentro da fazenda em aumento de custos. O dia a dia, o custo de produção aumentou bastante também. Inclusive o material que eu mandei um material ontem, posso até colocar o link depois no vídeo, mostra o quanto que o custo de produção, isso lá dos Estados Unidos, né? Mas acho que é uma realidade do mundo, né? Os insumos subindo. E a margem do produtor se mantendo. Aliás, se mantendo não, caindo, né, a margem, porque os custos de produção subiram demais. A gente já viu isso no passado, mas de maneira diferente, mas em números diferentes, mas de maneira similar, né? Então você está numa toada de preço, começa a aumentar a margem, começa a aumentar o custo, né? A margem e o custo, daí chega numa hora que o custo e a margem fica igual. O meu maior medo agora eu queria ter uma bolinha de cristal para saber quando que a margem vai abaixar para depois o custo baixar. Então eu acho que a gente está quase perto dessa curvinha, não sei quanto tempo isso vai demorar. Preparar o caixa então. Preparar o caixa. Eu acho que... Essa é uma boa dica aí para quem for agricultor e estiver assistindo. Eu faria isso. Infelizmente o produtor ele sofre de uma doença que ele não pode ganhar dinheiro, que ele quer trocar a máquina. Eu, como te falei anteriormente, eu só estou investindo em manutenção e aumento de produção, então investindo no que eu acredito que vai me dar retorno. E o que não vai me dar retorno imediato a longo prazo ou que eu só estou fazendo para deixar a fazenda mais bonita, vai esperar por enquanto. Segura. Tá certo. Contenção. Freik, sei que você é apaixonado aí por trator, né? Até você não mostrou, não sei se está aqui o trator ou não. Não tá. Não. Tem um Tracker, é isso? Tracker. Conta para nós como é que nasceu essa... E o que é, né? Para quem não conhece. Tracker é uma competição entre tratores de mesmo peso. Ele tem algumas regras que você deve seguir, mas basicamente tratores de mesmo peso que puxam uma carreta num percurso de 100 metros. À medida que essa carreta vai deslocando, o peso vai ficando... vai aumentando o peso sobre o trator. E é uma competição que quem ganha é quem puxa mais metros. Mais longe. Eu confesso que nos últimos 3 anos eu não consegui participar muito, porque eu estava, além da fazenda, eu estava envolvido num condomínio agrícola. Sim. E quando eu decidi voltar, entrou a pandemia. Mas é uma competição que surgiu, eu não sei se é nos Estados Unidos, mas é muito popular na Holanda também. É bem popular nas colônias holandesas. E cada mês, ou quase, se eu não me engano, era 6, 7 provas em cada colônia holandesa que tem a competição do Tracker Trek. E é um momento de descontração, é um momento do produtor falar que o trator dele é melhor do que o do vizinho. E é um pessoal que participa, que é muito legal. Você tem vários tipos de produtores que participam disso. Tem o pessoal também que prepara os tratores, que não tem nada a ver com a agricultura. Então você, além da competição em si, lógico que todo mundo quer ganhar, mas aquele encontro é como se fosse uma família. Então é uma coisa bem, bem legal. O pessoal é muito bacana, muito gente boa.
tem aquele espírito competitivo, mas do mesmo jeito tem aquele espírito de família mesmo, aquela sensação de família. Você troca muita ideia, você vê o que o teu vizinho está fazendo, o teu amigo está fazendo. É uma coisa bem legal. Qual que foi o teu melhor resultado aí nesse tempo? Eu já tive alguns primeiros lugares, alguns segundos, alguns terceiros e muitas, assim, décimo, último. Passou vergonha também? Já, vergonha faz parte, mas é uma competição legal. Eu acho que é bem interessante. É uma coisa que eu sinto falta e eu quero voltar agora, assim que normalizarem as coisas. E dá para fazer alguma correlação aí com tudo isso que a gente está falando de gestão? Tem alguma estratégia? Sim, com certeza. Nem sempre o trator mais forte é o que ganha. É o trator mais equilibrado que ganha. É? O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, ali além do trator ter que ter potência, o cara tem que saber certinho onde ele coloca o peso, que cada pista tem uma peculiaridade, então o trator não pode empinar demais, mas também não pode ficar muito com o pneu baixado na frente, não pode estar muito pesado na frente, nem muito atrás, então é o equilíbrio entre peso, distribuição de peso e potência. Então, eu acho que a correlação é o equilíbrio. Eu não preciso ser o maior produtor, não preciso ser o menor produtor, mas dentro da minha atividade eu tenho que estar equilibrado. Eu acho que essa seria a correlação. Legal. Bem interessante. Tem matemática aí na brincadeira também. Muita matemática. Bacana. E, Frei, bom, eu sou filho de um produtor pequeno lá no interior de São Paulo, que eu falei, era aqui, né, no interior de São Paulo. E tios e tias que eu tenho na família, mais ou menos, 12 na verdade, eu anotei aqui. E quase 30 netos. Destes, tem um primo que ficou na agricultura, que ele é agrônomo, só que ainda acabou indo, ele não está na propriedade, aliás, ele tem uma propriedade, mas é na área de hortifruti, hortaliças, na verdade. Então, o que eu vejo das gerações, né? As gerações, elas estão saindo das propriedades. Como que você vê essa sucessão para o futuro? A tendência é grandes fundos adquirirem propriedades ou propriedades grandes ficarem cada vez maiores e os pequenos não existirem? Ou você acha que tem espaço ainda? Antes dessa questão do centro-oeste, né, no passado, alguns anos atrás, as famílias foram crescendo e dentro da atividade não tinha mais como se manter toda a família com aquela propriedade, porque ela não gerava renda o suficiente, então as pessoas procuraram outras atividades, outras profissões, enfim, e para sobreviver, para ter um sustento. Então essa é uma questão. A outra questão vai ter domínio de só grande, pequeno, médio? Eu acho que tem espaço para todo mundo. Todo mercado tem nicho e todo produtor, ele tem, desde que ele seja profissional, não sei se é o termo certo, mas assim, desde que ele tenha uma propriedade redonda, com os números na mão, que não faça muita loucura, quer seja pequeno ou grande, você consegue se manter na atividade. Porque se eu sou pequeno e eu não tenho um poder de compra, eu posso me filiar a uma cooperativa. Uhum. Se eu sou grande, eu posso fazer um pool de compra da mesma forma. Então, desde que tenha uma profissionalização, desde que você seja organizado, espaço para todo mundo tem. Agora, se eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de se manter dentro do negócio que eu tenho, se ele é pequeno, eu tenho que tentar crescer. E se eu não conseguir crescer, mas você pode diversificar muita coisa. 1 hectare que você planta soja, você ganha lá R$4.000 por hectare, por exemplo, se você escolher bem, o preço ajudar e tal. Só que em 1 hectare você pode fazer uma rentabilidade de até 30, 40 se você trabalhar com uma outra atividade. Daí você me pergunta o quê? Você pode fazer uma estufa, você pode mexer com flores, você pode mexer com bicho da seda, você pode mexer com esses shimeshi, com shiitake, enfim. Você pode diversificar. Sim. Você pode ser você pode intensificar. Hoje em dia tem muita coisa, basta você procurar um mercado, olhar em volta de onde você está,
olhar muito bem a questão logística, que não adianta nada eu querer produzir um shimeshi numa cidade, sendo que o grande consumo está longe e o custo logístico vai ser muito alto. Então, planejar, e eu acho que tem chance para todo mundo se manter. Se desenvolver, né? E às vezes, por exemplo, que nem a suinocultura, suinocultura, você tem as cooperativas, os integrados, será que vai permanecer? Eu acho que desde que você tenha números, resultados e eficiência, principalmente, você consegue se manter, porque todo mercado tem nicho. Sim. Uma coisa que você me fez lembrar falando isso é a questão da análise de forças e fraquezas do teu negócio, né? Sim. Então, que nem você falou, poxa, estou distante de um centro consumidor, tal. O que faz sentido eu produzir naquela propriedade? Qual a característica daquela propriedade? Se ela não é agricultável por relevo ou característica do solo, dá para plantar uva, sei lá. E uma coisa assim que eu sempre escutei a minha vida inteira, mas nunca dei muita bola. Até voltando um pouco lá atrás, no segredo do sucesso e tudo mais, eu acho assim, por mais pequeno que você seja, ou por mais grande que você seja, diversificar é importantíssimo. Você ter mais do que uma fonte de renda. E ter um equilíbrio de renda. Não adianta nada eu ter 90% de faturamento de suíno e 10% de agricultura. Eu tenho que ter um equilíbrio um pouco maior. E o meu maior desafio hoje é achar uma terceira atividade que compense o esforço e o faturamento para me ter mais de uma entrada. Então, por isso a gente está olhando outras coisas. Eu queria até fazer um fundo de investimento, mas já vi que nunca sobra dinheiro para isso também, porque eu vejo que usar o dinheiro dentro da propriedade é mais interessante. Mas e eu pensava muito fora do meu dia a dia. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade, e isso pode demorar anos, mas relacionado o que você é familiarizado, achar uma segunda, terceira, de repente uma quarta atividade. Eu estou lutando para achar a terceira. Eu já tenho meio desenhado, já te falei isso. Eu acho que não apostar sempre numa galinha só. Sim. Apostar em mais. Eu acho que isso é importante. E isso dentro de um negócio, quer do tamanho que for, isso tem que ter. Legal, muito bom. Bom, quais são os seus objetivos para o futuro da propriedade, seus próximos passos? Já tive vários objetivos de crescer e tudo mais, mas a partir do momento que você vai ficando mais velho, você vê que você não precisa de muito para viver bem. Eu demorei muito tempo para descobrir o que eu queria para viver bem. Eu quero viajar? Eu quero ter um carro? Eu quero ter isso? Eu quero ter aquilo? Então, assim, objetivo para o futuro. Objetivo para o futuro é, primeiramente, ser mais eficiente. Então, tem os investimentos que a gente está vendo. Me capitalizar o máximo possível, depender o mínimo possível de instituições financeiras. Acho que o meu objetivo principal está sempre entre os melhores na atividade que eu exerço, independente do tamanho. Eu viver mais tranquilo, eu crescer de maneira sustentável, eu crescer que isso justifique para mim, crescer que isso signifique alguma coisa natural para mim. Tive a oportunidade de comprar uma propriedade agora, achei que estava muito caro, ia perder muito capital de giro, então eu falei, não, às vezes Deus fecha uma janela, mas depois abre uma porta. Então, assim, crescer, mas crescer de maneira sustentável. A gente tem algumas metas. O que eu posso falar é que, como bom agricultor, eu gostaria de ter mais área própria. E a meta também é a terceira atividade. E eu descobri isso, que é o que eu te falei já hoje, que às vezes com 3 ligações você consegue fazer bons números. Então, procurar uma atividade que seja mais simples e que não dependa tanto do clima, porque na agricultura a gente é uma indústria a céu aberto. O risco é muito alto do negócio. Apesar de parecer que não, o risco do negócio é muito grande. Tive uma área de soja esse ano que eu perdi 25% da produtividade porque deu uma chuva de pedra em cima. Então isso é uma coisa que acontece. Então, planos, tenho vários. Falá-los, às vezes não tenho coragem ainda. Bacana.
Legal, Freik. E aí eu tenho uma última pergunta aí que não tá no pacote aí, mas qual que é o Freik agora? Pessoa, ser humano. Que marca que você quer deixar no mundo? Qual o seu sonho? Eu quero deixar legado. Eu quero deixar legado de sempre ser uma pessoa que corre atrás de tecnologia, sempre estar olhando inovações, de tentar ser um bom vizinho, um bom conselheiro, de conseguir contribuir na vida dos outros de alguma forma positiva. E não precisa ser impactante financeiramente, mas eu quero deixar um legado que eu sou uma pessoa positiva, inovadora, e que ajuda a comunidade onde vive. Não diretamente financeiramente falando, mas assim, uma pessoa que ajude os outros. E isso é o que eu gostaria de deixar. Eu tenho muitos defeitos. Estouro, às vezes muito fácil, às vezes eu chuto o balde muito fácil. Só que eu tenho um coração grande e consigo perdoar muito fácil também. Então, o legado meu é assim, eu não quero ter como dizer, o Bosto da praça, eu não preciso disso, não preciso ter nome em rua, não preciso ter nada. Mas eu quero ter um legado de referência como pessoa que você pode contar e que contribui positivamente. Mesmo que crítico, mas que seja positivo. Muito bom mesmo. Obrigado aí pela abrir o coração aí. Bom, gente, esse é o Freik. Então, a gente está aqui, né, numa conversa bem agradável, mas temos que acabar esse bate-papo aí. Espero poder encontrar você outras vezes e fazer outras entrevistas depois de passar tudo isso e ver você aplicando seus objetivos aí, vendo ele concretizado. Gostaria de agradecer o canal, o teu tempo, ter me recebido aqui. A mensagem que o Freik carrega, ela tem que espalhar pelo mundo, né? E essa é a nossa intenção aqui no canal. Então é levar essa mensagem para mais pessoas que não conhecem essa realidade, não conhecem essa experiência, que eu acho que pode contribuir muito. Então o seu sonho já está sendo colocado em prática um pouquinho aqui. Quer deixar alguma mensagem, alguma coisa para os nossos seguidores? Queria agradecer, eu acho que sempre positivo, construtivo e um prazer a gente se encontrar. Agradecer você estar aqui hoje. Eu acho que a troca de ideia é sempre interessante. Tem um defeito que eu falo mais do que escuto, mas enfim. Eu vim para escutar, então para mim tá bom. Mas a gente erra e a gente procura errar cada vez menos. A fazenda está aí, Fazenda Ponte Alta em Tararé. Meu nome é Frederic Wolters. Tem um Instagram lá, tem um Facebook. Qual que é o seu Instagram? Frederic Wolters. Depois eu coloco lá na descrição. Quiser perguntar alguma coisa aí, eu não sou nenhum, como é que chama? Digital influencer, mas a fazenda está aberta. Gosto de trocar experiência, gosto de trocar ideia. Se alguém quiser vir visitar, conhecer alguma coisa que a gente faz aí, é sempre um prazer receber. A gente combina e estamos aí. Show de bola. Freik, muito obrigado. Prazer revê-lo aí. Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui. E se você está aqui é porque você gostou do conteúdo, né? Então aproveita, dá um like lá, compartilha esse vídeo, né? Comenta para nós o que você achou, né? Outras entrevistas que vocês querem ver, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.